Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, amigos e amigas do Centro Espírita Mansão da Esperança. Meu nome é André e hoje a gente está aqui para fazer mais uma reflexão sobre um texto desse livro aqui, ó. Opa, Fonte Viva de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Mas antes da gente entrar no texto, que é maravilhoso, vamos fazer uma rápida conexão com a espiritualidade, pedindo auxílio, amparo desses espíritos amigos para que nos auxiliem na receptividade dessa mensagem, para que nós possamos recebê-la e refletir melhor sobre ela e sobre como ela pode impactar a nossa vida e o nosso jeito de enxergá-la. Para isso, nós vamos começar pensando no nosso anjo da guarda, esse espírito que aceitou por missão nos acompanhar durante toda uma encarnação, nos auxiliando, nos orientando, nos sustentando e também vibrando com a gente quando a gente está bem. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, esse espírito de amor e de luz que cobre com seu coração doce toda a humanidade, trabalhando por todos nós até hoje, lá do alto, das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão generosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, respirou o mesmo ar que nós respiramos, caminhou entre nós, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos todos que nos tutelam a presente encarnação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre gratos pelos auxílios recebidos nos momentos de dificuldade. Bem claro, somos gratos por todas as bênçãos e todas as conquistas e vitórias já alcançadas, graças ao seu amor e à sua generosidade. E a esse Pai generoso, justo e bom, nós nos dirigimos nas palavras que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Que assim seja, e graças a Deus. Pronto, conexão feita com a espiritualidade, estamos todos agora no mesmo ambiente espiritual para compartilharmos dessa lição, desse texto que é uma preciosidade. O capítulo é o 32 do Fonte Viva e tem por título A Boa Parte. E começa com uma citação que está lá no Evangelho de Lucas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Quem disse isso foi em Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Vamos lá, vamos ao texto de Emmanuel. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma acarrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois
o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Que assim seja. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! A boa parte de todas as situações, a boa parte de todas as pessoas, de todas as criaturas. É nisso que nós devemos botar o foco da nossa vida. É para este lado que nós devemos direcionar os nossos olhos. Todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado negativo, inclusive nós. É preciso olhar com generosidade para dentro de si mesmo. Nós não falamos tanto em reforma íntima dentro dessa doutrina. O que é essa reforma íntima? É olhar para dentro de si, enxergar o que precisa ser reparado, consertado, modificado. Mas essa reparação, esse conserto, essa modificação, só se dará quando nós olharmos com generosidade para o nosso bom lado, o lado das virtudes, o lado das qualidades que todos nós já possuímos, nós já temos, está dentro da gente. Algumas coisas mais latentes, mais adormecidas, outras pulsantes. E nós devemos trabalhá-las, melhorá-las, dar bastante vitamina para elas, alimentá-las, para que elas cresçam, para que elas tomem mais espaço. E aí, naturalmente, as más inclinações, os defeitos, aquelas coisas que não são tão legais e que a gente precisa melhorar, vão naturalmente diminuindo, porque melhoramos o nosso lado bom, a nossa boa parte. Se nós devemos agir assim conosco mesmo, imagina com os outros, imagina com o próximo, imagina com aquele que convive conosco, com aquele que nós enxergamos no noticiário. Todos eles têm um bom lado. O bandido, o assassino que você vê no noticiário popularesco, que adora aparecer para ganhar views, para ganhar cliques, para ganhar números na audiência, é o bom filho de uma mãe. De repente é o excelente pai de uma filha, ou aquele amigo indispensável para alguém. A gente tem por hábito, talvez por não reconhecermos o nosso bom lado, olharmos o mau lado das pessoas. Se nós não olhamos com amor e com generosidade para a gente, como é que a gente vai enxergar o lado bom, generoso, carinhoso, caridoso de uma outra pessoa? A gente naturalmente vai enxergar nela só os defeitos que nós também temos dentro de nós. Se a gente olhar com mais generosidade para o nosso bom lado, para a nossa boa parte, isso vai se refletir na forma como nós olhamos o mundo. E enxergaremos o bom lado, a boa parte de cada ser que passa pela nossa vida. Cada ser que passa, que os nossos olhos reconhecem em qualquer tipo de noticiário. E em cada situação que a vida apresenta. Porque também tem isso. Às vezes a gente só tem um olho, só tem um foco para o momento ruim, para a situação difícil. E não percebe os infinitos bons momentos que nós já vivemos e que às vezes estamos vivendo e não conseguimos enxergar porque estamos de olho só no negativo, só no que é ruim. Tem tanta coisa boa acontecendo já na nossa vida, já agora, e que nós não reconhecemos porque estamos com foco numa tristeza, numa desavença, numa raiva, num problema material, num problema familiar, e não enxergamos o que de bom está acontecendo. E mais, o texto nos propõe essa reflexão. Tudo isso que de negativo acontece agora
terá um reflexo positivo no futuro. E isso ninguém tira da gente. Se a gente aprender, se a gente olhar cada momento difícil de agora, nós saberemos que virá e reconheceremos nisso um reflexo positivo no futuro. Quer fazer um teste? Olha para o passado. Olha para o passado, para os diversos momentos difíceis que nós já vivemos na presente encarnação. E descobriremos, pelo menos, que já passou, era temporário. Parecia um furacão, parecia algo interminável e que a gente não encontrava solução. Ó, já foi, já virou história. E passando por ele, segundo, nós já saímos mais fortes. Nós já aprendemos alguma coisa. Algo positivo veio disso, nem que seja essa lição aprendida. Olha, passou, era temporário. Eu sobrevivi e saí, por consequência, mais forte disso. E daí, se a gente tiver bons olhos, a gente vai reparar que coisas positivas brotaram depois disso. Depois de uma enxurrada, depois de uma tempestade, a água que veio e que destruiu também foi a mesma que deixou o solo rico para que novas coisas brotassem. A água que levou a enxurrada também levou adubo. É assim na nossa vida, gente. A lei é a mesma para todas as criaturas da obra de Deus. Sejam elas inteligentes, como nós somos, racionais, como nós somos, como é na natureza. Esse tipo de lição que Emmanuel trouxe aqui, citando exemplos naturais, fenômenos naturais, se a gente olha para a natureza intocada pelo homem, a gente enxerga exatamente isso. O que parece terrível num primeiro momento é a reconstrução de um novo momento, de uma nova fase. A chuva que derrubou uma coisa está semeando uma nova vida. Está levando adubo para um novo terreno. É assim também na nossa vida, não nos enganemos. E que bom que nós temos essa capacidade aqui dentro dessa doutrina, com textos como este, que essa obra nos traz, e com outros tantos que o Evangelho nos relembra a todo tempo, de perceber que cada momento desse, na verdade, é apenas um exercício que nós, ao exercitá-los, sairemos dele mais forte. Simples assim. Tenhamos todos nós sempre bons olhos para tudo, para nós, para as situações que nos acontecem e para o outro. Essa é a proposta. Certo? Que texto maravilhoso, que oportunidade maravilhosa a gente poder ler e refletir sobre essas coisas, não é verdade? Vamos agradecer então, vamos vibrar, vamos fazer aquele exercício de vibração que é natural, que é tradicional nos trabalhos dessa casa, mas transformando essa gratidão, que pelo menos eu estou sentindo, e eu tenho certeza que você que está assistindo ou vendo agora, e que vai ter oportunidade de ler esse texto também, vai sentir. Pega essa gratidão e transforma em amor. Transforma numa luz que nós entregamos nessa hora na mão da espiritualidade. Na mão dessa espiritualidade que sabe o que fazer com isso. E que vai entregar agora no coração daquela pessoa que está vivendo um momento onde ela só está vendo o lado negativo. Onde ela só está vendo a treva. Onde ela só está vendo o desespero. Onde ela só está vendo coisas negativas, onde ela não encontra nada positivo e perde, por consequência, a esperança, perde as forças. A espiritualidade amiga colocará no coração dela, a partir da nossa vibração, a esperança, a resiliência, para que ela enxergue o lado bom daquela situação e tenha forças para sair dela o mais rápido possível. Que assim seja e graças a Deus. Uma excelente semana para todos nós. Sigamos firmes, sempre olhando o lado bom da vida.